Pensando do nosso serviço voluntariado para Cristo. A jornada cristã não tem a ver com as pessoas me verem o que eu estou fazendo, porque tem a ver com o que Ele me chamou, não com aquilo que eu estava fazendo na minha mão. Você percebe que não tem a ver com o que eu vou para o Oriente Médio, porque se foi Ele que me chamou, se foi Ele que trouxe recursos, não há mérito no que eu estou fazendo. Você mudou todo o foco, não é para ser visto, é para ser obedecido. E o chamado cristão é isso, é feito para servir. Essa identidade está em Hebreus 9,14, 1 de Pedro 2,9 e Tito 2,14. Não há passivos na igreja, todos precisam servir. Achar o seu papel específico naquilo que Deus quer. Deus não quer um monte de pessoas fazendo a mesma coisa. Deus separa as pessoas para que se completem nesse serviço que tem um alvo, lembrando, é o que? A redenção. É servir a missão redentora do Senhor. O Senhor terminará a jornada dele com o homem quando, naquele grande dia, houver pessoas de toda etnia redimidas. Não serão todas as etnias, todas as pessoas de todas as etnias, mas pessoas de todas as etnias serão. Esse é o ponto que nós estamos. Entre a cruz e a segunda vinda de Cristo, aonde a gente se encaixa? Nesse momento onde pessoas de várias etnias ainda não tiveram encontro com Cristo. E é por isso que a gente está aqui, a gente serve a isso. Essa semana houve uma grande discussão no meio missiológico de uma nova pesquisa, onde chegaram à conclusão que existem 3.100 povos não engajados. O que são povos não engajados? Povos que nunca tiveram uma ação efetiva da pregação do Evangelho. Pode ser, não são povos intocados, mas povos onde ainda não se plantou uma missão efetiva para falar de Jesus. Diferente dos povos não alcançados. Povos não alcançados hoje são em torno de 7.000, um pouco mais, que são povos que já ouviram falar de Jesus. Os 3.100 estão dentro dos 7.000, mas que lá a igreja não consegue sozinha pregar o Evangelho, geralmente em menos de 2% de cristãos evangélicos. Esse é o conceito de povos não alcançados. São povos que precisam da ajuda do restante da igreja para que o Evangelho avance. E dentro dos 7.000 tem 3.100 que são povos não engajados. Ainda tem um trabalho missionário, não tem uma estratégia de pregação para eles. Nós temos aqui no Brasil 120 etnias não engajadas. 120 povos não engajados no Brasil. O senhor Ronaldo Lidório vai falar que são 123 exatamente. Esses números não são muito exatos, porque você pega uma etnia berbere, por exemplo, na África, você tem berberes em vários países. Então é contado berbere, por exemplo, no Marrocos, berbere e Burkina Faso. Então são a mesma etnia, mas por serem em países diferentes, não são contados também, porque às vezes o Evangelho, as barreiras geográficas, culturais, eles não pulam. O fato de ter berbere no Marrocos quer dizer que isso vai chegar fácil ao berbere de Burkina Faso? Às vezes não chega. Então por isso que é contado duas vezes. Estou falando só para o panorama nosso. Nós temos algo a fazer aí. A nossa geração tem esses desafios. Por isso a igreja ela tem que se voluntariar para que ela se edifique, para que dentro da sua igreja local pessoas entendam sua vocação, de como vão servir para que esses povos sejam alcançados. Porque se queremos que Jesus volte e faça novos céus e terra, uma das condições descrita por Jesus em Mateus 24,14 é que todas as etnias precisam ouvir o Evangelho. Então nós temos que estar engajados nisso. Esse é o papel, vamos dizer, prioritário da igreja. Como eu vou fazer e me engajar para que os povos ouçam o Evangelho? Esse é o primeiro ponto. Como é que eu faço isso? A igreja se edifica, a igreja ela é forte, ela se discipula para que mais pessoas contribuem e descubram sua vocação, para que pessoas sejam enviadas, para que a igreja local ela fortaleça financeiramente, condições e treinamento, outros. É assim que a gente contribui nesse papel global que o Senhor está fazendo. Por isso não há passivos aqui dentro da igreja. Todo mundo tem que fazer algo porque é da sua natureza. O modelo de nosso Jesus. Jesus era servo. Então, não tem como ser cristão e não ser servo. Não tem. Porque a natureza nova nossa, de nova criatura dentro de nós. Irmãos, podem parar, interromper,
disso, né, irmãos? Então fica à vontade. Tá? Eu tenho uma dúvida. Manda. Sobre essas questões dos povos aí. Por exemplo, como que eu diferencio, por exemplo, você falou 120 povos. O que seriam esses povos? Você falou de um nome muito louco aí, Bernes, sei lá. Berberes. É uma etnia, um povo que é um povo nômade que está do norte da África, vive do norte da África até o meio da África. O que é um povo? Porque a Bíblia, Baído, ele não foi escrito, quando você vê lá, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele fala ali, não fala em países geográficos, ele fala em povos, etno, que é o grego que está a Bíblia. Então são etnias, grupo de pessoas que têm a mesma cultura, mesma língua, e esses grupos de pessoas podem estar espalhados, por isso que não pode confundir com países, em países diferentes. Por exemplo, no Brasil, 120? Nós temos 120 povos não engajados no Brasil, sem trabalho nenhum, entendeu? A maioria indígenas, são tribos mais isoladas na região de Mato Grosso, Amazônia. Cigano também, né? Ciganos, eu ia dar o exemplo dos ciganos, que é comum a gente ver cigano, a gente que é do interior do Rio, né, a gente vê a área de Campos, lá tem muitos ciganos, né? Ciganos Calon, que é uma etnia que vem lá, Iugoslávia, essa é a origem da etnia cigana, que é a maior parte, 90% dos ciganos brasileiros é Calon. Eles têm em várias partes do mundo, tem os Calons na Espanha, os Calons no Brasil, que falam português, você vê, são brasileiros, porém de etnia Calon, mas eles também têm espanhóis de etnia Calon. Você entende essa dificuldade? Então, quando Jesus ele cita etnos, etnias, ele está citando esses grupos de povos e não países. Então, isso tem a ver com a missiologia. Não é sua, é assim? Você tem a sua? Pode levar que eu tenho a minha. A chave fica com você. Então, existem muitas organizações do mundo trabalhando só em prol disso, descobrir quais as etnias que não foram alcançadas, descobrir estratégia, porque a nossa geração ela tem um desafio grande. As gerações que passaram chegavam, falavam do Evangelho, e as etnias mais fáceis, mais baratas e mais acessíveis já foram alcançadas. O que sobrou para nós? O osso. Difícil. Né? Os miolos. Você vê lá o início das missões modernas com William Carey, que foi as missões costeiras. O que eles faziam? Saíam da Inglaterra, pararam de navio, então todas as etnias costeiras perto da costa foram alcançadas. E aí você vê uma nova onda de missões que iniciou em Hudson Taylor, que é as missões interiores. Bom, beleza, já pegamos aqui a costa, como é que a gente faz para entrar? Né? E a nossa geração é o seguinte, a gente tem internet, avião, dinheiro, tem um monte de coisa. As etnias que faltam são etnias difíceis, cultura fechada, cara, países, locais, você tem etnias no Nepal, no Himalaia, que, o cara, para chegar lá e ficar lá, não é fácil. Etnias que não tem escrita, só tem língua falada. Como é que você faz para falar de Jesus, né? Então, esses são os desafios da nossa geração. Por isso a igreja tem que se voluntariar em capacitação, em recursos, em obreiros. Tem gente entre nós que quando ouve essas coisas, o coração queima por estar engajado nisso. O Senhor continua levantando ministérios apostólicos, que são essas pessoas que irão ser desbravadores. Que assim, não queima tanto ir na favela aqui, porque tem muita gente, mas queima a imaginar você chegar no lugar pela primeira vez de falar de Jesus. Temos que descobrir essas pessoas, capacitá-los, treiná-los e financiá-los, né, para que eles sejam as pessoas que irão lá. Tem um amigo que chama Diego, o projeto dele é 20 anos no etnia no Tibete. 20 anos. Ele despediu da mãe dele, que é lá do Maranhão, falou: mãe, a mãe tem 70 e poucos anos, despediu, nunca mais vou ver minha mãe. Passou um tempo despedindo, e o projeto dele são 20 anos. Os 10 primeiros anos ele vai viver no Tibete, nessa etnia, aprendendo a língua e criando uma grafia. E os próximos 10 anos traduzindo a Bíblia para poder evangelizar. Um projeto doido, cara. Você fala assim, esse cara é maluco. E ele está há 7 anos se preparando. Ele mora na Índia hoje, ele está na fase de se aculturar. Ele está na Índia, aprendendo lá, na base lá do Tibete. Casou com uma indiana cristã, agora, foi até surpresa, ele tentou casar muitas vezes aqui, ficou noivo 3 vezes, eu brincava com ele, mas casou com a indiana. Está lá, nunca mais vai voltar para o Brasil.
Ele passou 6 anos estudando, né? E agora casou com uma indiana. Interesseu, né? Foi Planejado, né? Dizerem que não, foi uma... E você vê, agora na Bela América. ele está num lugar que a igreja dele não consegue ir muito lá. Mas foi uma irmã da igreja dele, é o casamento dele na Índia. Cara, uma viagem para a Índia, para ele, caro, muito caro. E você vê, é um desafio. E você fala, por que? Ô Diego, você não escolheu um negócio mais fácil, cara? Porque o Senhor chamou ele para isso. E ele precisa ser um servo bom e fiel ao chamado. Toda coisa. Pois é, então o multi do nosso serviço cristão é isso. É fidelidade à nossa identidade. Diego sabe que, podia ser fácil com todo o treinamento que ele tem, a capacitação que ele vem acumulando ao longo de 6, 7 anos, ele evangelizar talvez uma tribo dessa não alcançada, né, brasileira. Seria mais fácil para ele. Mas ele não estaria sendo fiel, seriam obras mortas. O Senhor não chamou ele para ir para a Amazônia, o Senhor chamará outros. Né? Não são a facilidade e as condições que nos levam a ser os voluntários, são a voz do Senhor clara, que diz, olha, Baído, a parada é essa, Baído. E você entender isso e gastar sua vida por isso, né? Sem se importar com os resultados. A gente não sabe se esse etnia o Diego vai alcançar, mas o fato dele ser obediente para ele e para o Senhor é tudo que ele espera. Às vezes um semeará, outros vão regar, para que enfim o Espírito Santo dê o crescimento. A gente não sabe. Eu creio que as sementes que ele já está lançando são muitas. Agora, se ele vai ver aí a colheita, né, você vê, William Carey foi muitas sementes na Índia, mas outros que seguiram ele não regaram. E hoje você precisa de muita atividade na Índia, porque é um dos locais, região do Caxemira, perseguição pesada, islamismo, é um balaio a Índia. Mas o William Carey chegou lá, né? Ele chegou lá, tem universidade em Sanampur, né? Tem todo um legado de William Carey. Mas outros não deram sequência, não foram lá regar. Então, e o Senhor levanta, né? O Senhor fará, né? Não depende de nós, mas o fato é que, por não depender de nós, por eu não ser importante, é aí que eu preciso dizer, eu preciso estar nisso. Porque se eu não for, Deus levantará outro. Perderei o privilégio de viver aquilo que o Senhor nos deu. Não sei se eu te ajudei aí, Baído. Ajudou, pô. Ajudou. Agora o resto eu também pesquisar um pouco sobre, para poder me aprofundar um pouquinho nisso aí. Quem curte isso, existe um site que é mantido por organizações mundiais, missiológicas, são fontes confiáveis de informação, chama joshuaproject.net. Lá você vê mapa de não alcançados, as principais etnias, quantos cristãos de outras etnias tem por país. É sensacional. Quem gosta dessas informações, vai lá, navega, que você vai gasta muito tempo. Joshua, que é Josué em inglês, project.net. E aí você vai clicando, mapa disso, tem mapa de não alcançado no Brasil, onde estão as etnias não alcançadas brasileiras, quem são essas etnias, né? Ele só trabalha em pesquisas. Nós temos hoje um representante mundial, que a gente tem muito acesso hoje no Brasil, porque o Ronaldo Lidório é um dos principais nomes mundiais de pesquisa, reconhecido e renomado no mundo inteiro. Então ele é um antropólogo, mora na Amazônia, é o nosso principal missiólogo brasileiro, e ele é um dos que encabeça muitas pesquisas. Por isso a gente tem muita coisa no nosso país, porque ele é de ponta mesmo. Vamos lá. Bom, assim, serviço é o que Deus espera de todo cristão, mas serviço cristão é muito mais do que uma tarefa. Que privilégio pode ser maior do que alguém dar a sua vida em serviço feliz e gracioso ao nosso Deus soberano que nos salvou. É o que o Senhor fez. O seu modelo é Ele, né? João 17, 18, João 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nosso chamado é esse, servir como Ele serviu, inclusive se custar a nossa vida. Já que o nosso serviço a Deus está intimamente ligado com a nossa salvação por Deus, vamos começar a falar do serviço com o maior de todos os servos, Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Todo o nosso modelo está baseado e centrado em Cristo. Não tem outro modelo para a gente dar exemplo. E ele começa mostrando como ele fez isso. Humildade, não arrogância,
né, a forma humilde. A característica do serviço voluntário é humildade. Me lembro, lembrei do Ronaldo Lidório, vou dar um exemplo que ele deu, que é muito interessante sobre isso, né? A gente dentro da igreja, a gente tem essa tendência, né, daquilo que a gente faz também, querer ser visto, percebido, né? E ele fala que estava lá na igreja, acho que da mãe dele, e houve uma festa lá, e cada um fez uma coisa, e aí o pastor, o líder, lá na hora de agradecer, fez o agradecimento. Olha, agradeço aqui pela ornamentação, agradeço pelos irmãos que cantaram, agradeceu a todo mundo, esqueceu de quem? A dona Fizinha, que fez um bolo. Rapaz, aquilo entrou no coração da dona Fizinha. Nossa. Porque ele agradeceu a todo mundo. E aquele bolo tão caprichado que ela fez, ele não lembrou na hora do microfone. Então, o primeiro problema nosso, entender que se você está fazendo algo como servo, é ao Senhor. Você não deve esperar reconhecimento. Não deve esperar os louros da glória. Porque o modelo é Cristo. E Cristo fez o quê? Lavou os pés. Ele era quem era e ele se colocou na condição totalmente inferior. Então, o primeiro ponto do voluntariado é o modelo cristão de humildade. De fazer, a gente tem que esperar o seguinte: o Senhor está feliz conosco, por eu estar obedecendo. Não importa se alguém se lembrará do que eu fiz. Não importa se pessoas vão perceber que fui eu que fiz. Não é só lembrar, né? Lembrar que eu falo, né, de elogiar, eu falo também em perceber. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente. Nosso padrão é isso, o padrão porque Cristo se humilhou, ele foi humilde, ele lavou os pés, e lavando os pés ele deu esse recado, né? Sejam os inferiores, se coloquem dessa maneira. Então, uma vida de serviço é algo obrigatoriamente esperado dos que se dizem chamados por Cristo. Não existe essa ideia de que eu entro e saio numa comunidade cristã, e aí eu não vou falar só, irmãos, não estou me falando só em atividades dentro da igreja local, que a gente às vezes se fecha muito aqui dentro da igreja local. Estou falando em servir a Cristo a partir da comunidade local, porque é um serviço muito maior. O Senhor tem trabalhado de maneira pessoal na vida de cristão através do Espírito Santo, e isso é impossível você ser alguém consumidor. Eu e o Rodrigo falando muito isso, né? Um dos medos que nós tínhamos em vir para o galpão e começar uma coisa assim, é gerar aquilo que a gente quer muito e tem muito medo de gerar, que é um grupo de consumidores, aqueles que precisam de algo de Deus e veem isso no culto de domingo, estão sempre precisando de algo, né? Eu achei Nunca disposto a você servir. falou que você mora com você com aluno. Fiquei pensando sobre isso que você falou, que as pessoas estão sempre, parece uma droga. Aquele foi um outro exemplo, né? Muito bem lembrado, mas tem a ver. Assim, coisas que a gente fala, né? Quando a gente leva as celebrações de domingo, principalmente, a uma coisa muito emocional, como você gasta muitas estratégias emocionais, isso afeta o emocional da pessoa como uma droga. O que é a droga? A droga, a pessoa tem aquele êxtase e ele fica dependente daquele experimento. E nós vivemos um tempo onde os cultos de celebração, eles são como uma droga. Cara, foi sensacional. Eu senti algo e eu preciso... A pessoa fica na expectativa pelo outro domingo. E ele precisa experimentar aquilo de novo. Na dele aconteça bem, na cabeça dele é isso. Totalmente errado. Por Ele não quê? está engajado em nada, ele não está servindo, não está caminhando, não está... Ele está dependente de uma ação emocional, irmãos. Se a gente começar a conduzir as coisas de maneira emocional, todo mundo vai ficar emocionado. Mas não vai ter Espírito Santo, vai ser uma coisa intencional. Também motivacional. Motivacional. Você, então, além do emocional, são frases muito impactantes, que assim, eu até gosto de assistir alguns desses vídeos, assim, ou até quando alguns eu filtro, porque tem algumas pessoas que eu gosto, e sempre baseado na Bíblia, mas eu sinto que é meio que mais motivacional. Ei, você, essa chave ligou,
pegou a visão, eu peguei, né? Ainda bem que eu tô Você filtrando vocês. tá vendo umas paradas estranhas. Mas é bom ver tudo, porque você nem sabe onde você tá filtrando. Tem certeza que é cristão? Agora, irmãos, não é Mas eu bom não sou quando boa você não, tá. cara, eu já tô ligado, eu tô vendo assim. Você tá numa luta, você tá num momento difícil. Não é bom ouvir uma palavra? Claro que é bom. Mas o Senhor nos leva a olhar para a eternidade. O problema é que toda movimentação e técnica motivacional, emocional, os olhos estão sempre nessa terra, nesse mundo que não tem solução. É mentira isso. Sucesso financeiro, relacionamento, tudo tem a ver com se você sabe administrar bem o seu dinheiro. Relacionamento, se você está olhando para as escrituras e viver isso, você vai experimentar um relacionamento sadio, mas não vai evitar problemas. Agora, nós estamos falando de algo que nós não vamos fazer, é o Senhor que está fazendo, e reflete na eternidade. Pensa num voluntariado, num serviço que vai refletir na eternidade, não é aqui. Então, é totalmente fora. Por isso, a expectativa é que a celebração de domingo seja um tempo onde a gente vai oferecer adoração coletivamente. E talvez seja um dia para nos despertar a ver algo para a gente experimentar durante a semana, sim, em busca, estudo da palavra. Por isso que a gente valoriza muito o estudo bíblico. Não a forma, porque o estudo bíblico não é domingo de manhã com um EBD e é nas casas. Porque a gente percebeu que nas casas a gente consegue crescer mais, interagir mais. E às vezes aquele momento da EBD, um professor, todo mundo, talvez para a nossa geração não surta tanto efeito, ou a gente tenha visto isso como apenas um conhecimento e não como uma transformação. Quando a gente se reúne nas casas, senta na mesa, o que eu mais gosto é a mesa e tudo de volta. Porque me lembra do Senhor Jesus sentado na mesa. E eu penso que Jesus sentava na mesa, pedia o pão e aí, ele vinha aqui, parará, e começava a desenrolar. Isso a gente faz refletir, a gente tem liberdade de perguntar, a gente não tem aquela agenda, tem um programinha para cumprir domingo, lição tal domingo. Não que isso seja errado, mas eu penso que a nossa geração, por ser a geração descolada, antenada, smartphone, internet, eu acho que a gente está necessitando mais dessa coisa relacional do que uma coisa educacional. Você precisa pôr assim mais no Google, né? Então, essa é a nossa visão, minha e do Rodrigo, que a gente tem esses momentos, que seja sensacional esses momentos de convívio. E que em torno do convívio a gente não se prenda em ensinar teologia, mas a gente sim pega a teologia e aplica nas nossas vidas. E a gente compartilhando na mesa ali, a gente consegue ver, caramba, essa parada aqui que Paulo falou aos Coríntios, que era um ambiente grego, que era uma igreja assim, caramba, isso tem a ver comigo, eu preciso olhar isso. A parada é essa, sempre olhando para a eternidade. Aquilo que a palavra transformar na nossa vida e fizer a gente romper algumas coisas que a gente vinha vivendo, isso precisa culminar e caminhar por um reflexo na eternidade. A gente não pode olhar a transformação do Espírito Santo em nós só para a nossa vida aqui, a gente não pode, porque esse não é o nosso chamado. Nós não somos mais da terra, nós somos do reino de Deus, que é o reino espiritual. O rei nosso é o rei Jesus. Não é um presidente, não é um governador, não é um prefeito. A gente caminha na carne? Caminha aqui. Se submete às leis? Sim. Mas o nosso foco é frutos da eternidade. A gente olha para o céu e pensa no que o céu, o que está acontecendo no céu. A gente traz o céu para a terra, para que isso seja uma realidade na nossa vida, porque esses são os reflexos que o Senhor espera do nosso servir. Então tudo tem a ver com a eternidade, não com a chave para a vitória. Mas essas coisas eu acho interessante, às vezes, a gente que está caminhando e ter noção do que está acontecendo também, senão a gente vai achar que é tudo aqui do nosso, não é assim, o mundo está bem diferente. Você ainda mais abre o Instagram, tá bombardeio, né? É coach de pastor agora, né? Tem coach de Tem coach de tudo, De tudo, mas de pastor, sim, eu achei assim, eu não acredito. Já tem há muito tempo coach de pastor, não. Mas essa valorização, é preocupante. né? Eu quero ver dentro das nossas igrejas um seminário vai e morra. Nunca vi. Se vocês estiverem aí, mostra. Vai e morra. É esse. O seminário que nós temos que fazer é esse, irmãos. Morra para sua vontade, morra para seus planos. É isso, na verdade é isso, mas não tem isso, não dá ibope. Pode ser eu fazer uma camisa assim.
Por isso que a nossa aqui, ó, o texto é claro, o nosso serviço é motivado por quê? Pelo sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus foi o quê? Morreu. O sacrifício de Jesus foi se despir de toda a glória dele, da sua majestade, de quem ele era, para encarnar entre nós. Pensa no Deus que precisou nascer de uma mulher, precisou ser amamentado por uma mulher, né? Fez cocô e xixi, cuidado, foi educado por um carpinteiro. Um Deus que precisava disso. Tudo isso para ser um Deus conosco, um Emmanuel, para que eu e você não pudéssemos dizer para ele: ah, Deus, você não sabe o que eu estou fazendo. Isso aí sim, eu pisei aí, a parada, não sei como é que é. Você não pode falar para Jesus. Você não sabe. Ninguém foi humilhado, é ele que pode. Ninguém teve uma morte como ele teve, ninguém foi injustiçado como ele, ninguém. Então é assim, tudo que você puder apresentar, Jesus vai falar: eu tô ligado. Tô ligado. Peguei essa visão há muito tempo, muito antes de você. Não é? Então esse é o motivo, a motivação nossa é o sacrifício de Jesus. O que ele fez pela glória do Pai e por amor a nós, isso tem um valor inestimável. A gente precisa olhar isso como realmente uma coisa preciosa, em que vale a pena a gente colocar todo o nosso psique, tempo, recursos, para que isso, as pessoas descubram esse prêmio, a graça de Deus, como a gente descobriu. Isso tem valor, é o sacrifício dele que motiva as nossas obras, o voluntariado. E as obras não significam nada para o Senhor. É a nossa intenção. Elas não nos salvam, elas não vão dar um destaque, não vão dar um condomínio melhorzinho, celestial, né? Não tem um condomínio celestial melhorzinho porque alguém cuidou de refugiados, porque alguém foi para a Índia. Não tem, nada mesmo. É servo bom e fiel, né? Bom é ser um servo inútil. O que é um servo inútil, né? Que eu não quis me colocar em posição importante, eu fui só um instrumento, um servo inútil, né? Um servir mesmo. Desculpe aí a notícia da inutilidade dos irmãos aí, mas é isso, né? Eu digo que Não tem nada motivacional. Se eu chegar lá em cima e assim, ficar só limpando a caixa d'água, eles ficam qualquer coisinha que tiver tá bom, não importa estar lá, né? Então a gente não pode com isso fazer nada para ganhar salvação. A nossa salvação é que nos conduz a uma vida para seguir os passos de Jesus. É o contrário. Não é o que a gente faz que nos leva a ver Jesus. É o que Jesus fez que nos leva a nos engajar em atividades em concordância, em alinhamento com isso. E volto a falar, um tempo muito difícil, porque sempre, assim, eu plantei uma igreja em 2001, lá no Rio, eu era presbítero, e eu sempre tive envolvido em liderança de igreja, e sempre tem aquele um ou outro irmão que é muito ativo em atividade. E esse outro irmão ou irmã, ele sempre tem na cabeça, tipo assim, eu sou indispensável, tenho uma posição de destaque por causa do excesso de atividade. Então o que a gente tem que ter na nossa mente não é atividade, não é isso. A gente não pode substituir. Teve uma igreja que eu congreguei aqui, que tinha um irmão, cara, que eu trabalhei demais com ele, demais, assim, porque ele não conseguia parar. Falei, cara, hoje em dia, vamos ter uma comunhão com Cristo. Ele me acompanhou em grupo de missões, lá na Secretaria de Missões, mas ele era um cara que só queria fazer coisas. Ele não parava para ouvir Jesus. Uma vez eu falei para ele, cara, acho que Jesus talvez te dê aí um problema para você sossegar, porque ele deve estar falando assim, cara, para para me ouvir, cara, você não para, eu não consigo falar contigo. Então, a gente não pode substituir isso, a comunhão com Cristo, por atividades. Não pode substituir isso, porque as atividades tem que ser consequência da cruz de Cristo e não motivação. Você não tem mais comunhão com Cristo por fazer muito. Marta e Maria é o melhor exemplo que você pode pegar na Bíblia no que Jesus está fazendo e falando, porque Maria aparece, a Maria irmã de Marta, irmã de Lázaro, aparece 3 vezes ali, sempre nos momentos finais de Jesus. Em todas as 3 vezes que ela aparece,
Jesus tem momentos preciosos com ela. Enquanto Marta, ela tem uma palavra ou uma atividade. E Jesus sempre fala isso. Né? Quando Jesus entra na casa deles, Marta, eu entendo Marta, né? Porque, Jesus entrou na minha casa. Não quero oferecer as melhores condições para Jesus, não vou oferecer um lanche, vou estar tudo arrumadinho. Eu entendo Marta. Marta não tem uma intenção ruim. A gente às vezes olha Marta, Marta está errada. Não, Marta está com o pensamento correto, mas um pensamento de olhos terrenos. Ela não olhou para o céu. Maria olha e vê a eternidade. É o cara. Eu vou gastar o meu tempo com ele. O tempo que ele está aqui, eu quero estar com ele. E ela vai para os pés de Jesus e Marta fica irritada. Ô Jesus, você chegou aqui, a casa estava bagunçada, tem coisa para fazer, para comer, tem lanche. Maria não quer fazer nada. Maria está aí contigo. Aí Jesus fala, Marta, Marta, você está fadigada em muitos afazeres. Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. A melhor parte está aos pés de Jesus. Mas eu creio fielmente que Maria não era uma mulher que não fazia nada, mas tudo que ela fazia partia dos pés de Jesus. Já Marta não. Ela fazia com boa intenção, mas não partia dos pés de Jesus. Vê a diferença do voluntariado? Primeiro eu vou aos pés de Jesus, e só depois eu me movimento. Não por causa da atividade, mas por ser fiel, um servo fiel ao que o mestre está falando. Eu escuto o que o mestre está falando, e aí eu me movimento a partir dos pés dele. Então, esse é um ponto-chave no nosso serviço e no nosso voluntariado. E aí vem as características do serviço cristão. Irmãos, qualquer coisa pode interromper aí. Beto, em relação a isso aí que você está falando do pé de Jesus, às vezes eu uso até quando ela falou dos vídeos, né? Que eu também sou muito consumidora de muita coisa, pondero, porque eu gosto de saber tudo o que está acontecendo no mundo todo. Aí uma coisa que eu comecei a avaliar foi isso. Às vezes eu gosto de um certo pregador, pregadora ou um palestrante, e aí ele tem assim 4 dias seguidos de palestra, aí mais uma semana direto, e eu parei para pensar nisso. Falei, gente, olha que essa pessoa vai se nutrir para passar. Porque assim, cansaço físico, se a pessoa vai pegar um voo, aí você analisa, né, e tal. E aí você vai ter que dormir, mesmo que não durma, mas tá uma semana de não sei o quê. Aí você vai comparar chega outra semana. Eu falei, gente, olha que essa pessoa ora. Não é questão de julgar, eu estava avaliando. Para ela se nutrir para poder passar isso para mim. Então, ao invés de eu viver do que ele vai me dizer, eu prefiro na Bíblia. E depois eu faço esse caminho. Antes eu fazia o contrário. Eu vi o vídeo e segui aquilo ali. Agora eu vou para a Bíblia, aí vou em quem eu tenho como base pessoas sérias para ver, para dar uma esclarecida no que eu li. Porque às vezes você vê até gente muito bacana, que assim, a vida dessas pessoas, agora eu tenho viagem. Gente, quando essa pessoa ora, quando essa pessoa estudou, porque já pega uma mensagem pronta. Eu vou falar de uma pregadora que veio aqui na cidade, que eu já tinha visto a pregação dela no YouTube, e quando ela veio na cidade eu fui ouvir, e era a mesma coisa. Eu falei, gente, era a mesma coisa, ela se plagiando. Eu olhei e falei, gente, vou lá porque é ao vivo, né, vai ter um outro impacto. Tipo assim, a pessoa não tinha tempo, coitada, ela não tem tempo, ela faz um monte de conversa, um monte de coisa. Aí eu vou pegar aquela lá que já está no CorelDRAW e vou lá e passo, e as pessoas vão consumindo aquilo e nem vão para a Bíblia. E isso às vezes me preocupa. Então eu já uso como critério isso, gente, como é que é a vida dessa pessoa? Ponderar para eu receber aquilo ali, porque é perigoso. Você vai consumindo, mas essa pessoa se nutriu de onde? Que momento? Ela se autocopia, pega do outro e vai plagiando porque tem uma agenda, porque talvez tenha grana. Eu me preocupo, eu uso. Eu penso que essas pessoas que ficam assim, né, vão em ginásio, elas não estão ali para pregar a palavra, eu acho que elas estão ali para contar um testemunho. É a vida delas. Então assim, não dá para esperar que elas subam no púlpito e como fala? E te ensinem teologicamente muitas coisas da Bíblia. Você vai ali ouvir o testemunho dela, entendeu? E acaba abrangendo. Não, mas o que a Kelly está dizendo é o seguinte, é aquela, você entrar num mecanismo automático. Que ela quer dizer isso. Porque às vezes o testemunho, como você falou, é muito edificante. O Senhor quer usar, né? Mas o que ela falou é importante. Às vezes, aquela pessoa ela está consumida por uma agenda, né? E ela põe no modo automático. É importante dar essa ponderada, mas eu acho que também é importante a gente pensar que não dá pra gente viver disso, né? Sim, Esse tipo de perfeito. Mas acaba alcançando pessoas que nunca ouviram falar de
que aí eu já conheci mais se Deus Sim. fez isso na vida dessa Eu falo que isso pessoa. acontece. Aí sai pra uma outra igreja e... A partir disso aí, né? Isso é legal. Isso. Começa a ter um encontro, entendeu? Buscar a verdade da onde vem, É. mas que abrange muita gente abrange. O ano Às passado. vezes vira uma coisa repetitiva, uma planilha de Mas 20 palestras. é. A palestra sempre Esses volta. pastores que fazem esse tipo de seminário, 90% não tem um cálculo, mas um percentual muito grande faz isso. Faz isso, exatamente. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. O ano O passado. Rodolfo Abrantes é um desses. Eu já fiz várias ministrações dele, ele é muito bom, eu gosto muito do testemunho dele, mas não, na maioria das vezes ele só conta o testemunho dele, da vida dele. Vai lá, dá uma palavra ou outra. Que é muito bom, né? Não, isso é legal, mas Eu eu gosto gosto do quando ele testemunho. para poder se abastecer, resolver, lembrar que ele é carne, ele é pó, ele é nada, que aquilo, entendeu? Essa visão que o Beto está dando. Porque isso é legal, vai alcançar. Mas espera, gente, eu preciso parar. Jesus, que era Jesus, se retirou para orar. Então são duas coisas diferentes, porque talvez o que eu estou entendendo bem o que você está falando, é muito certo, estou falando sobre isso, mas, por exemplo, vou pegar o exemplo do Rodolfo Abrantes, né? Deus deu uma conversão nele, a conversão que Deus fez nele foi uma conversão impactante, porque ele não estava perdido no problema, né? Ele estava no auge, né? Então Deus deu a ele assim, uma missão, compartilha isso durante um tempo. Por isso que é repetitivo. Tem um amigo que hoje está nos Estados Unidos, o Mário Freitas, que fundou a Mais, que tem vocês podem pegar uma pregação dele, é sensacional, o Mohammed, né? Arão ou Mohammed, que é essa pregação do Mário Freitas, sensacional. Deus falou para ele, ele ficou um ano e pouco falando a mesma pregação, mas Deus falou para ele, vai falando só sobre isso, porque depois ele parou. Porque foi um que Deus falou para ele. São duas situações diferentes. Agora, quem tem um ministério profético, digamos assim, ou de mestre, né, que Deus usa para ensinar ou despertar, né, a parte da palavra teológica, precisa realmente ter cuidado com a agenda, ter cuidado para não entrar no automático. É diferente da pregação testemunhal, porque a testemunha era poderosa, porque é um fato real. Né? É legal passar, não sei, eu gosto de assistir todos do Igor, no YouTube. Igor Miguel, né? É o Igor Miguel. o O Igor Miguel. É um pouco, mas é legal, porque ele fala muito sobre voluntariado também, mas fala sobre missões, né? Porque Ele tem um canal muito bom. O Igor é aqui de Cabo Frio, mas serve o BH, esteve aqui recente conosco. A irmã dele congrega aqui, tem estado conosco também. E ele é um cara teologicamente assim, ele viveu um tempo como judaico-messiânico, né, Ministério Sião, lá em BH, né, guardando algumas coisas do judaísmo, depois ele viu que não era bem isso, mas foi importante na vida dele como conhecimento e tal. E realmente foi um cara muito equilibrado para falar, e conheço a vida dele, né, ele tem realmente o fato, o que a Kelly falou tem sentido. O 2017 e 2018 para mim foi um ano assim que eu ponderei. Eu marquei coisa até no dia do meu aniversário e eu esqueci que era o meu aniversário, só pra você ter uma ideia. Eu só olhava assim, aí a Luciana ficou brava comigo, eu levei ela, fui juiz de fora, no dia do meu aniversário. Eu falei, vamos lá então, né? Mas há que ter cuidado com isso, porque há uma demanda muito grande. Por quê? Os cristãos têm o Espírito Santo e toda coisa que não é muito cristocêntrica, mesmo a pessoa estando encharcada disso, ela começa a sentir necessidade. Né? E o Espírito Santo mobiliza o dentro da pessoa, então há uma carência sobre falar de cruz, sobre falar de coisas cristocêntricas e não motivacionais. Então você acaba tendo, vamos dizer assim, o pessoal começa a convidar e querendo ouvir o que você tem para falar por causa disso. Mas tem que ter cuidado mesmo, porque senão você vira no automático, aí você vira uma marca nesse sentido, né? O voluntariado não pode entrar no automático. Tudo tem a ver com o que a gente está falando, né? Isso igual aquilo que vocês pensaram sobre a O seu chamado. O seu chamado, isso eu preciso saber o que Deus quer para a sua vida e o que você está fazendo porque você precisa fazer alguma coisa. Agora no vídeo, o cara fez várias coisas, Deus falou, não é isso que eu queria que você fizesse só aquilo e pronto. O
Porque pra mim isso é difícil. Tem gente que Deus chega e fala assim, num sonho, aparece e fala, olha, eu quero que você faça isso. E tem pessoas que às vezes Deus trabalha mais sutil, com mais sutileza, através até de outras pessoas usando. Isso é difícil pra mim, assim, reconhecer. O quanto eu tô querendo fazer parte só por fazer parte, quero fazer alguma coisa, e o quanto realmente não adianta. Deus quer que você faça isso. Isso pra mim Então, é difícil. mas vou te falar uma coisa sobre isso, né? É difícil por quê? Porque Jesus espera relacionamento com ele. Se ele simplesmente aparecer no seu sonho, vamos dizer assim, ele espera que você busque a face dele. Naquele vídeo, aquele que representa Jesus fala, se você tivesse me buscado a minha face, você teria descoberto. Vou contar um pouquinho de o que aconteceu comigo, com a minha família, nisso aí. Quando eu entendi lá pelas bandas de 2008, não me lembro que ano que foi, que a missão que o Senhor está fazendo é maior do que ficar entre quatro paredes numa igreja, a gente começou uma busca, e nessa área de evangelismo se envolveu com tudo isso. Bom, envolvimento foi assim, tudo que você pode imaginar. Favela da Rocinha, favela em São Paulo, Tribunal Alcançada na Amazônia, fui sertão, fui tudo que você pode imaginar. Mas, então, entretanto, Carol já tinha ido em 2011 para a missão, estava em Moçambique, todo mundo assim envolvido, não sabia para onde eu ia, sabia que tinha que ir. Para onde? Não sei ainda. Mas aquela busca, aquele incômodo de não ficar sossegado, isso é natural. Né? Pô, seria bom se o Senhor mandasse um anjão assim, com 10 metros de altura e falasse, Beto, faça isso, seria ótimo. Mas não foi assim que ele fez. E aí, então, um dos passos que eu dei foi aceitar o convite para fazer o Perspectivas em Alcântara, para a retomada do curso americano, e eu trabalhava em Campos. Aí, primeiro desafio, eu tenho que sair sair de Campos, daqui para Campos, 5 horas da manhã na segunda, tinha que ir para Campos. O curso era segunda-feira, 7h30 em Alcântara. Então eu tinha que arrumar um jeito de sair de Campos de carro, assistir à noite, aí eu dormiria aqui em Cabo Frio para terça-feira de novo, sair 5 horas da manhã. Então a primeira dificuldade, tempo, finanças, né, porque isso custa dinheiro. Será que eu vou conseguir 3 meses? São 13 encontros toda segunda-feira. Mas, cara, é o maior mobilizador de missões do mundo. Não existe nenhum movimento, vamos dizer assim, para levar o cristão a viver o seu chamado com perspectivas do mundo. Não que é mágico, é porque é bíblico, é história, é missiológico. Eu falei, eu preciso disso. E aí comecei. Foi terrível. Eu saía, de Campos assim, 4 horas da tarde, chegava, e aí a gente ainda parava para comer alguma coisa no caminho. Eu sempre chegava aqui 1 hora da manhã, para acordar às 5 da manhã, para ir de novo para Campos para fechar a semana. Foram 3 meses assim. No final eu estava tão aceso com uma coisa de Deus, eu falei, eu preciso. Primeira coisa que eu vou fazer, o que está na minha mão? Vou levar esse negócio para Cabo Frio. Vou organizar uma perspectiva lá. Porque, assim, quero fazer de tudo, mas não dá. Então o que eu posso fazer? Eu sendo empregado, eu dirigi uma fábrica em Campos. Aliás, no meio do... Aí veio, olha só, no meio eu entendi que eu ia viver pela fé. Primeiro que naquela época eu estava orando para ser integral. Eu ia largar tudo e viver pela fé. Primeiro na minha cabeça era isso. Tudo aconteceu no meio de perspectiva, que começou em julho. Quando chegou em setembro, eu cheguei para o dono lá, que acabou, foi alguns sinais, assim, envolveu coisa que não devia, e eu falei, não vou me envolver. Eu falei, agora vou viver de quê? E eu já dava consultoria, eu falei, agora eu vou ser integral de consultoria, e seja o que Deus quiser. E fui no meio, rompi em setembro, no meio de perspectiva. E então tudo aconteceu, Deus trabalhando, mas eu tive que dar passos para isso. Chegou no final, em novembro, acabou a perspectiva, eu falei, vou levar isso para Cabo Frio, para a região do Lago. Tem que fazer um curso de coordenador para ver como é que faz. E aí a gente orando para descobrir, porque perspectiva, ele tinha encharca dos movimentos em povos não alcançados. Te abre o leque, assim, você conhece missões, assim, você fica viajando naquilo. E o meu coração queimava naquele negócio. Para onde eu vou? Deus não mostrou nada, não me mostra nada. E aí eu estava com a Lu, fui dormir no hotel em Itaboraí, que eram 2 dias de treinamento de coordenador. E eu já estava no primeiro dia, sexta-noite, sábado o dia inteiro, fui de sexta para sábado. Aí eu já tinha tomado banho, tinha deitado, e a Lu dorme mais tarde, daqui a pouco ela me cutuca, acorda, reportagem no Jornal da Globo sobre a geração perdida de crianças da Guerra da Síria.
E eu já tinha sido tocado pela Guerra da Síria, porque eu fui convidado a fazer um momento devocional de oração nas aulas de perspectiva pela Guerra da Síria, logo depois que em 2012 isso, teve uma bomba com agente sarin, agente laranja, mostarda, né? Que matou um monte, sufocado, e foi um negócio que me maltratou muito ver aquelas cenas. Então eu já estava com a questão de Guerra da Síria na minha cabeça, nunca pensei no Oriente Médio. E aí a Lu me chamou, eu, daquela noite, do Jornal da Globo, e eu já estava meio sonolento, eu olhei, ela sentada, chorando, aí eu olhei para ela, Guerra da Síria. Aí eu sei que eu acordei no outro dia, eu peguei o vídeo fui na internet, salvei o vídeo do Jornal da Globo para olhar de novo, porque eu estava meio sonolento. Olhei aquilo tudo, eu já comecei a sonhar com isso. No sábado à noite, Carol liga, ela estava em Amsterdã, na Holanda, servindo como staff numa conferência chamada Mission Possible, que é uma conferência que ocorre uma vez por ano com líderes de países perseguidos, né? Só assim, o cara que serve na Coreia do Norte, ele prega atrás da cortina, ninguém pode ver, nem os cristãos podem ver, a identidade dele é revelada. Carol, porque o Iris Global que organizou, Carol estava em Moçambique, ela foi deslocada para lá para ajudar no staff, oração, e ela liga e fala, caramba pai, o irmão André do Portas Abertas estava pregando, cara, aí... Ela conhecia ele? Desculpa interromper. Conheceu lá, de verdade? Conheceu ele lá, que ele estava Não, é porque presente. ele também é escondido. Aí ele estava pregando e ele falou, eu estava lá de staff, né, não podia nem um crachazinho de staff, mas ele falou sobre a guerra na Síria, que ele ia pregar para os terroristas do Estado Islâmico, e eu fui lá na frente chorar. No mesmo dia, tudo aconteceu e fechou. E aí a gente entendeu. Aí a Carol voltou, a gente começou, e aí quando ela terminou esse período de Moçambique, ela veio com um grupo que veio fazer prático no Brasil, lá de Moçambique. E junto veio, liderando com ela, o líder do Iris do Oriente Médio. E veio para minha casa, ficaram hospedando na minha casa, no período ficado. E sentamos na mesa, aí ele virou, aí falamos do que Deus tinha falado, da guerra da Síria, eu e a Lu e a Carol lá. Ele falou, quero te convidar lá, não pode não, mas te convidar para conhecer lá, você pode ir lá. A Lu já tinha feito a escola do Iris no Rio, ela era, vamos dizer assim, missionária aí, eu não, Carol era, pode ir lá visitar. Eu falei, você me convida que eu vou. Não, estou convidando para ir, fronteira com a Síria. E aí eu falei, tá bom, marcamos. E eu não acreditei que eu ia, aquela coisa assim, era dezembro, né? Mas em abril, final de abril, a gente estava lá pela primeira vez. E foi assim que Deus confirmou. Quando eu botei o pé, foi uma tensão na hora que a gente chegou, mas Deus confirmou todas as coisas. E assim, não foi um anjão que apareceu para mim, mas foi o Jornal Nacional, foi todas as coisas que começaram a confirmar. Aí eu comecei a gostar, eu gostei do clima, da comida, das pessoas. Mateus era pequeno, tinha 10 anos, ele também, ele falou, pai, eu gostei daqui, eu podia morar aqui. Meu Deus, para de falar. Para de falar que eu já entendi. Mateus com 10 anos. E eu tive uma experiência com ele numa brincadeira com as crianças, né? A gente levou, foi a época da Copa 2014 isso. Eu levei bolas, coisas, né? Boné do Brasil para distribuir, bolas coloridas, né? E a gente distribuiu muitas bolas, mas sobraram 10 bolas. Porque o evento com as crianças lá na fronteira com a Síria tinha muitas crianças, tipo 70 crianças. Eu não levei bola para todo mundo. Então a gente falou, não vamos distribuir bolas assim, vamos distribuir nas visitas nas casas das famílias de refugiados. Mas sobraram 10 bolas. Aí na véspera de ir embora, o que nós vamos fazer com essas 10 bolas? Aí a menina da Inglaterra, que era lá da base, falou, pô, a gente pode fazer um flash mob. Eu falei, como é que seria? Bom, você vai com o seu filho, a gente para num bairro desse, assim, lá nos refugiados, sai do carro, vocês começam a chutar bola. Bola era tudo verde e amarelo, bem Brasil, bandeira. Você fica chutando bola um pro outro. E as crianças vão olhar e você começa a jogar bola com eles. Depois vocês saem, entram no carro e deixam as crianças brincando. Uma coisa assim, meio sem, né, eu não sei falar árabe. Aí foi, vambora. Aí viramos 10 bolas no carro que sobraram. Ela na frente, a Carol estava do lado, né? E eu e o Mateus atrás com as bolas. Né? Aí, vamos lá, Mateus. Bora. Aí parava as crianças, né? E foi uma sexta-feira, não foi sexta-feira, foi um sábado. Aí eu e o Mateus saímos,
As crianças assim não tinham brinquedo, as crianças refugiadas, na fronteira com a Síria, uma coisa assim terrível. Não tinha um brinquedo nenhum, assim, na calçada. Aí saía com a bola e começou a chutar para ele, fazendo um altinho, eu e o Matheus, e fomos chegando. Aí eu chutava para as crianças, o Matheus chutava e fazia uma rodinha de futebol, as crianças brincando, sem falar. Aí de repente eu falei, Matheus, vamos afastar. Então fomos combinar. A gente ia afastando, entrando no carro, e as crianças jogando bola, aí elas vieram com a bola, né? Eu falei, não, presente. Aí elas ficaram uma felicidade. E a gente fez assim 10 lugares diferentes. Os últimos 2 lugares eu falei, Matheus, é só você agora. Eu falei assim, eu ousei, né? Ver se ele. E aí, tá bom, pai. Você fica me olhando, eu falei, fico te olhando. Não sei falar. Eles estão sozinhos com a bola. Estou chutando, chutava para as crianças, As crianças falavam aquelas coisinhas árabes, ele não entendia nada. Aí ele falava só assim, fazia esse sinal, tipo, é para vocês. E aí quando a gente ia embora, as crianças corriam atrás do carro agradecendo pela bola. Bolinha que eu comprei de Saara por R$ 9,90. Então essas coisas foram confirmando no coração o chamado, como você deve gastar a sua vida, como você tem que se preparar, como você tem que envolver sua família, que é algo muito maior do que dar comida, mas é algo como oferecer esperança, algo como amar com amor de Jesus. Então essas coisas são assim, Jesus ele é gracioso quando a gente busca a face dele para revelar aquilo que ele quer de nós. Aliás, eu acho que é a oração mais perigosa e que ele mais espera que a gente faça. Talvez ele não revele de cara, porque ele espera que a gente percorra alguma trilha para se preparar, para ter certeza do chamado, porque essas coisas não são emocionais, essas coisas não são fáceis, isso vai requerer muito do nosso tempo, vai requerer muito do nosso dinheiro, vai requerer da nossa família, vai requerer muita coisa. Mas até que você esteja pronto para abraçar esse chamado, talvez ele te leve, como levou a gente para vários lugares, várias favelas, várias situações, até que a gente pudesse abraçar aquilo e dizer, como eu nunca imaginei, hoje eu amo os muçulmanos, eu amo as pessoas do Oriente Médio, não sei porquê, eu deixei a barba crescer para ficar contextualizado com ele, depois nunca mais tirei a barba. Eu queria ser contextualizado com ele, porque lá cristão não usa barba. E muçulmano usa barba. Eu queria que eles olhassem para mim e me vissem assim, como uma ponte de contato com eles. Aí deixei a barba, nunca mais tirei a barba. Essa foi a motivação de eu deixar a barba crescer. Então, essas coisas são assim. E o Senhor, acho que Ele espera que a gente faça essa oração. Né? O que você quer de mim? Aonde que eu me encaixo no que você está fazendo? E eu insisti. E foi anos de insistência. Né? Eu fazia onde tiver. Evangelismo, não sei o que. Estou dentro. Montemor, interior de São Paulo, pede campeão. Bora! Vamos lá fazer evangelismo na favela. Vamos! Tudo que era possível eu ia. Porque isso foi o Senhor me lapidando, confirmando que era algo maior do que aquilo que eu pensava. E assim foi. Fundamos uma organização, trouxemos um monte de refugiados que já passaram por aqui, fomos lá várias vezes na Turquia, fomos receber navio na Grécia, que vinha das ilhas, distribuímos, sempre o Matheus do lado também, experimentando essas coisas. E agora vamos só nós dois, o Matheus não vai poder ir, porque eu vou dar aula de islamismo dentro de Istambul, num lugar fechado, perseguido, é uma coisa perigosa. Vou falar o que é o islamismo, né, num local que tem o maior museu de islamismo do mundo é Istambul. Né? Então, lá é um momento tenso, mas eu preciso ajudar os obreiros lá, porque os americanos foram expulsos de Istambul, os pastores americanos não podem ir lá dar treinamento. Eu fui convidado porque os brasileiros têm portas abertas. Né? Então, eu me sinto privilegiado, ainda que possa correr algum risco, mas não vou levar o Matheus agora, né? Mas vou levar a Lu. Eu preciso viver isso, eu não posso deixar para outro fazer isso, entende? Como é o chamado de Jesus, eu não posso deixar que o Senhor chame o Rodrigo no meu lugar, estou dando um exemplo. Né? Eu não posso, tem que ser eu, o privilégio é meu. Eu já sei o que Ele quer de mim. Eu não posso passar isso adiante. Eu não posso, entende? É algo assim, é maior do que você quer. A Jocum lá falou, poxa, Adalberto, eu não tenho recurso para pagar a sua passagem. Eu pago a minha passagem. Não, aqui você fica aqui, a gente dá comida e hospedagem nesses 5 dias. Eu falei, não tem problema se você não puder pagar. Eu tenho que ir. Entende? É algo que eu preciso fazer. É um privilégio meu. Então, é assim que você descobre o que o Senhor quer. Para você, é algo muito maior do que as coisas que dizem não, né? E muitas coisas dizem não.
Bom, vamos lá que eu já avancei, estou falando demais hoje. Estamos no final. As características do serviço cristão. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Bom, uma vida de serviço é algo que é obrigatoriamente esperado dos que se dizem chamados por Cristo. Apesar de não podermos fazer nada para ganhar a nossa salvação nos conduz a uma vida que segue os passos do Mestre na renúncia de nossos prerrogativos e direitos. Um aspecto crítico do seguir a Jesus é seguir o seu exemplo, como está em João 13, capítulo 17. Nosso serviço é motivado pelo sacrifício. No coração de todo o nosso serviço a Deus está a cruz. Por sermos perdoados, somos libertos para encontrar alegria e conhecer e servir a Deus. Devido ao fato do Espírito Santo estar em nós, percebemos que desejamos glorificar a Deus. Não servimos a Deus para sermos perdoados ou para ganhar o favor de Deus, mas o servimos porque fomos perdoados e recebemos o favor de Deus como presente. Gratidão e alegria são o combustível do serviço cristão a Deus e aos outros. E por que aos outros? Como está em 2 Coríntios 5? Porque é nos outros que o nosso serviço voluntariado se descortina, se acontece. Nos outros. Porque os outros são as personificações do chamado de Cristo. Então, isso vai... E aí entra a compaixão. Muitas vezes eu me vi no conflito no sentimento de compaixão com o sentimento chamado. Poxa, mas eu me compadeço do morador de rua. Mas o Senhor não me chama para outra coisa. Compaixão, eu entendo que é um sentimento que Deus colocou em nós, que nos ajuda a viver o chamado. Porque seria muito difícil você não se compadecer e fazer as coisas. Então, a compaixão é o sentimento que nos ajuda a fazer servir a Cristo através e na outra pessoa. Porque esse serviço voluntariado acontece na vida de outra pessoa. É assim que Cristo espera que a gente faça. E não só aqui o serviço falando para outras culturas e etnias que não conhecem Cristo, mas o serviço dentro da igreja. Porque os nossos irmãos da igreja que vão receber o nosso serviço. Por isso, não tem como estar servindo aqui num dia de celebração à noite, seja aqui na conexão, seja com as crianças, sem você olhar e falar, a minha motivação aqui é a cruz, mas eu servirei as crianças. Ainda que eu não goste de criança, não tenho jeito, E às vezes tem isso. Por quê? Mas, cara, é algo que Cristo vale a pena. Cristo vale a pena. Então, essa parte aí também. tem dificuldade com essa parte? Me chama. Então, mas eu digo o seguinte, é nas outras pessoas e nas situações que o nosso serviço, o nosso voluntário vai acontecer. E a começar por igreja local. Porque é igual, tive muitos encontros com jovens para falar de vocação, despertamento vocacional. E aí, Adalberto, é o seguinte, eu tenho chamado para a África, mas deixa eu falar um negócio. Você serve na sua igreja local? Não. Meu chamado para a África. O que você não faz aqui, você não vai fazer lá não. Se você tem um chamado de verdade, você vai começar a exercer ele no local no que você está congregando. Porque é ali que você vai ser treinado, capacitado, e enfrentar os desafios. Porque quando você planta uma igreja lá na África, em outro lugar, vai ser exatamente igual aqui. Tem que abrir, tem que limpar, tem tudo. É a mesma coisa. A gente tem uma ideia romântica. Muitas pessoas têm ideia romântica sobre missão. Eu vou para lá, vai sair fogo nos meus dedos, vou voar, vai ser tudo lindo. Meu irmão, é tenso. Normalmente quando a gente faz viagem missionária, a gente fica em bases missionárias. E você divide todas as tarefas. Tem que cozinhar, tem que limpar banheiro, tem que fazer compra. Tudo isso você faz na base missionária. Você divide as tarefas. Quando eu levei essa primeira turma que eu organizei de perspectivas, eu quis fazer uma viagem prática. O Michael tinha acabado de plantar a base no Piauí, tinha acabado. Então, falando disso, vocês pensam de novo em visitar, em algum lugar? Rapaz, se eu falar para você tudo que passa na minha cabeça sobre essa galera que está aqui, vocês não sabem onde se meteram. Não é só lá não, tem muitas ideias. A gente quer começar por onde a Letícia serviu lá, que é um local muito legal, lá no Jardim Gramacho. Letícia serviu lá e é onde eu quero levar todo mundo. Aproveitar que a Letícia
não fez só escola lá, mas serviu de staff lá e conhece lá para a gente passar estou querendo marcar, alugar uma van e todo mundo vai de manhã, a gente volta no final do dia, conhecer um pouquinho do contexto local. Quero começar assim, mas eu quero ir ao sertão e aí quero ir a outras nações também. Né? Quero levar pessoas também, não é só minha cabeça faça isso. Aí, irmãos, pula fora antes. O próximo que vai ficar. Mas, eu não sei o que eu estava falando mesmo. Você tem que ajudar. Sim, a igreja local é onde você aprende e é realmente treinado sobre tudo isso. Essa coisa, eu falava perspectivas, né? Fui lá, não tinha aquela estrutura que tinha quando o Hugo e Mary chegaram lá, tudo já estava mais avançado, era apenas uma casa, todo mundo morava lá. Mike e Vivi moravam num quarto, os outros missionários, os homens dormiam na garagem e as mulheres dormiam no quarto e Mike e Vivi no outro quarto, era assim. Né? E aí eu levei lá, foram 11 pessoas, alunos que puderam ir na viagem do Praia. Né? E eu falei com o Michael, é o seguinte, Betão, o que você quer que eu faça? Eu falei o seguinte, eu quero que os alunos façam durante uma semana todas as atividades da base. Não vai ter um dia de descanso? Eu falei, não, você dorme na glória. Estão indo aí, são só 8 dias, todos os dias. Então os alunos farão devocional, os alunos farão comida, limparão o banheiro, e farão as visitas nos povoados aí, os quilombolas, compartilharão a palavra. Então a gente fez uma escala e eu falei, dá um descanso para os missionários aí, eles ficam só, né, nós faremos tudo. Aí tinha um cara que era um empresário que fez, eu nunca fiz comida, nunca lavei banheiro. Aí veio para a missão, meu amigo, é isso aí. Então você arruma uma dupla que saiba fazer comida, você vai de ajudante. Então o serviço na missão, ele acontece sim, né, de você pregar, mas cara, as coisas práticas, tem que lavar a roupa, não tem máquina de lavar. Né? Só tem 2 fases. Tem que lavar banheiro. Lá era um banheiro para 20 pessoas. Imagina que o banheiro tinha que lavar as 3 vezes por dia, senão ficava impraticável. Né? Então, era isso que era a base. Dormíamos num calor louco. Era um calor louco. Todo mundo lá no chão. Né? Esse é assim. No Oriente Médio, eu fui no final de abril, na fronteira com a Síria. Então, assim, de dia era um calor, de noite fazia um tempinho fresco, mas tinha que fechar tudo por causa do deserto, era muita areia. Quando você chegava, tinha areia em cima da cama, por causa do vento. Né? Então, mesmo fechando tudo, não sei como é que entrava areia. Então, assim, tinha que limpar as coisas, tinha que tomar banho, né? Assim, lavar roupa, aí sujava tudo. Você tem que fazer comida. E a gente... E a ideia é não ficar em hotel, nada disso, é viver o dia a dia da base missionária. Né? Vamos para o supermercado, a gente compra, a gente faz a comida, café da manhã, toda essa estrutura a gente ser inserido nisso. Porque, por isso que a igreja local é importante você se envolver. Porque se você não se envolver aqui, você não se envolverá lá e não vai se envolver e vai ser um problema. Então, o que eu sempre falei, isso envolve você romper com a tua carne. Porque tem coisa que eu não gosto disso, eu tenho problema. Na Amazônia, eu falei, como que eu vou dormir? Porque eu gosto de tomar banho para dormir, não gosto de dormir suave. Não, eu achei que a Amazônia, que tinha floresta, era fresquinho. Bicho burro. Rapaz, o calor lá é pior do que do sertão. Meu irmão, é uma rede, é a casa da cacica, da Rede Miranha. Era um corredor minúsculo, a rede vinha assim, a da lua assim. Em rede, irmãos, pensa não dá coisa ruim. Um calor, eu sem camisa, suando, eu falei, como é isso? Mas não dava para dar um tibum no rio e voltar? O rio onde a gente foi era perigosíssimo. É mesmo? Aí os caras mostram lá, o piranha comeu o pé do cara todo, um negócio absurdo. O negócio lá, eu doido, vou tomar um banho no Médio Solimões. Isso aí eu não quero não. 36 horas de Manaus, falei, doido pra tirar foto assim, não pode entrar, brincadeira. Aí onde você tomava banho? Na Cacimba. Você descia por dentro da floresta assim, um barrancão, lá embaixo tinha um local de barro branco que botou uma madeira e tem uma nascente de água clara. Aí você pegava a água, né? Então pra você tomar banho, era assim, né? O banheiro não tem água. Pegava de novo, Não, eu saía de lá suando, mas era muito suave. Então, assim, o negócio
confesso para você, a Amazônia, eu não tenho nenhum amor. Sinceramente, prefiro 5 muçulmanos. Não é só distribuir bola, né? Aí a gente foi pregar. Eu sou um cara assim, que eu viajo na batatinha. Eu falei, vou passar um vídeo do filme de João na Amazônia. Aí eu falei com os caras lá, arruma lá, o pessoal obreiro lá, arruma um gerador. Levei projetor, comprei uma tela, levei o meu notebook e aí eu fui passar. Só que eu esqueci dos insetos terroristas do Estado Islâmico que tem na Amazônia. O tal do Carapanã, que é um mosquito, não sei o que é aquilo. Não tem um ferrão, ele tem uma espada. Deve ser uma espada. É uma espada de Grayskull, né, do He-Man. Eu sei que eu tava de calça, eu passei repelente na calça, o bicho, tum! Mas os caras lá, eles não estão nem aí. Nem sente, né? A gente começou as atividades antes de anoitecer, aí pensa que atraiu de inseto aquela luz no meio da floresta. Nunca teve aquilo no lugar, não tem luz, não tem água. E aquilo lá, e aquele pessoal, os ribeirinhos, indígenas, tudo vidrado com o filme de João. E a gente, não, tinha pouca gente, uma maioria dentro da casa, já que não aguentava a quantidade de mosquitos. Né? Mas foi emocionante, mas é desafiador. Demais. Desafiador. Eu tomei o complexo B para sair aquele cheiro do complexo B da pele. O pessoal falava, faz isso, faz aquilo. Eu fazia de tudo para contra os mosquitos. Né? E dormia embreado, né? Com aquele andiroba, aquelas coisas todas, porque os carapanãs são. Quanto tempo lá? Foram 8 dias. 8 dias assim. 8 dias Nossa, assim. você nem como embora, né? Não tem como ir embora, não tem como ir embora. É. Então essas experiências todas contribuíram, né, para eu entender o serviço local, que é um serviço lá. Eu fiquei pensando no casal, recém-casado, o menino até de São Gonçalo, a menina Manauara, que eu servi lá. Falei, caramba, cara, tem que ter muito amor a Cristo para servir aqui. Se quebrar a perna, pô, tem que enfrentar 3 horas de voadeira até Coari, num hospital ruim, porque está 36 horas de Manaus. Nossa. 36 horas em Manaus, subindo o Rio Solimões. Ah, de barco, né? De barco. De barco vai devagarzinho. Só para você ter uma ideia, a gente chegou no barco sexta-feira à noite para pegar o garro, porque o barco já você estende a sua rede, o barco grandão. Tipo, O barco você vai ficar lá o tempo já. O barco zarpou sábado, 6 da manhã e chegou 2 da tarde em Coari, no domingo. Ui. Então a gente dormiu 2 noites no barco grande, depois pegou em Coari a voadeira, foi 3 horas para esse lugar. Voadeira que é um barco. Hã? Voadeira que é um barco. Voadeira é um barco pequenininho, motor, aí você tem que alugar o Coari para te levar lá, depois vai embora. Entendeu? E combina, me pega tal dia e tal hora. Não tem nada. O cara morrer já Eu me dói Pra voltar, só se o Assim cara que funciona. Isso já combinou. Assim que funciona. Eu idóio com essa parada. Perdido. Isso aí, né, ó, acaba comigo. Totalmente fora de controle. É, Então, mas assim, você tá num lugar que não tem internet e tal, você entende, você fala, realmente, o cara vai marcar o quê? Agora você chega em lugares, às vezes, que tem internet e telefone, a pessoa tem esse sinais de falar, tal hora, tal dia, eu vou estar aqui, aí você fica, meu Deus, eu vou ligar pra ele. Bom, vamos lá. A graça de Deus, para a gente terminar aqui, expressada na cruz de Cristo, provê os fundamentos para o nosso serviço a Deus. Quando entendemos isso, a nossa vida de serviço será caracterizada por algumas qualidades que são fruto dessa motivação piedosa para o serviço e garantem que o nosso serviço está glorificando e agradando a Deus. Primeiro, o serviço cristão é centrado em Deus. Por que eu amo pregar para os muçulmanos? Por causa de Cristo, não por causa dos muçulmanos. A centralidade da minha motivação é em Deus. Porque eles vão me decepcionar, pode ser que eu não consiga os resultados que eu espero. Se eu estiver centrado em Deus e satisfeito em estar obedecendo ao chamado de Deus, eu vou estar certo que eu estou sendo fiel. Mas se eu colocar e depositar o meu chamado nos muçulmanos, ou em ribeirinhos, ou qualquer outra coisa, certamente eu vou me decepcionar. O serviço cristão é focado nos outros, é como eu disse. Como é que você serve? Nos outros, através dos outros. O serviço cristão é caracterizado pela humildade. Por quê? Por causa de Cristo. Cristo era o cara, mas foi humilde, serviu, ensinou. Então, o fato de você servir não pode... Aliás, isso em missiologia é coisa que a gente ensina. Você não pode chegar no lugar como professor, né, dando ordem com um ar superior. Você nunca será aceito. Você chega no lugar... Exatamente.
humilde. E o serviço, pensa numa pessoa que você vai conversar alguma coisa e fala, não, é o seguinte, é isso que você tem que fazer, não é isso não, nem ouve o que você fala. Você fala assim, difícil, né? Mas quando você sabe, que você chega num lugar, você é ouvido, você vê que uma pessoa que está contigo para te orientar é humilde, você vai fazer é outra coisa, cara. Então, por quê? É a marca de Cristo. Não é só porque isso é bom, é porque Cristo era humilde e esse é o nosso modelo. Precisa ser caracterizado pela humildade. O serviço cristão é caracterizado pela ação de Deus e não nossa. Aí que está o ponto-chave de tudo. Como ser bem sucedido no voluntariado a Cristo. Ser um instrumento da ação de Deus. Não impedir que Deus age através de você. Como é que eu impeço que Deus age? Quando eu não sou humilde, quando eu quero saber mais do que o que Deus está fazendo. Uma das coisas que Deus mais me ensinou nesse tempo é que não adianta todo o meu preparo de engenheiro na planejamento. Ele quer que eu me lance em algo que não dá para planejar. E viver isso tem sido bom, mas é assustador para mim, que sou um cara chato. Eu sou um cara chato. Eu tenho consciência. Eu gosto das coisas organizadas, né, Douglas? Pode falar, Douglas. Chato, você sabe a foto que eles fizeram de mim? ISO 9000, botaram assim a minha foto, ISO 9000. E Rodrigo 9001. Então assim, não tiveram coragem para publicar não, mas mandaram para mim, sabe? Então, eu tenho dificuldade em ter as coisas fora de controle. Tenho dificuldade. Mas quando eu tenho as coisas fora do meu controle, Deus tem mais o controle das coisas. E eu tenho experimentado isso, tenho aprendido que isso é prazeroso. É assim que a ação de Deus acontece em nós. Quando a gente tem muito controle das coisas, Deus tem pouco espaço a gente dá pouco espaço para Deus agir, né? Então esse precisa ser aqui o motivo do nosso, e a forma e a característica das nossas ações como voluntários de Deus. Perguntas? Vamos deixar os 6 aqui para outra semana, que eu falei demais, falei. Jesus Cristo, como eu falei, os distintivos da igreja fica para o outro domingo, para a gente poder encerrar essa parte de base. Tem um outro grupo grande aí para fazer base. Começa aí quando a gente terminar. Mais perguntas? Não? Pode desligar do... Como é que está esse vídeo? Tá? ISO 9001.